Bom dia. Declarada aberta a sessão. Vamos continuar com a nossa saga, né, senhores? Página 4. Vamos continuar o ISTI. Páginas... do caderno de emendas, páginas 327 e 328. Do caderno de emendas. Artigo 203 do Código. Folhas 85 dos autos, artigo 203. É a página, né? Isso. E aqui, ó. Abram os cadernos, senhores. Titia vai editar agora. A menina está aí? Tá. Cadê a menina que usando as suas histórias? Cadê ela? Hã? A menina que está aí. Não. Ah, eu vi ali. Vamos lá. Emenda supressiva. Apresentada pela vereadora Sabrina, suprime inciso 2, artigo 203 do substitutivo do projeto de lei complementar número 35 de 2018. Fica suprimido o artigo 2, o inciso 2 do artigo 203. Responde solidariamente pelo pagamento do ISTI e acréscimos legais o cedente nas cessões de direito decorrentes de compromisso de compra e venda. Senhores, é porque a mera assinatura da cessão de direitos relativa à promessa de compra e venda, ela não possui o condão de transferir o domínio do imóvel. É a mesma coisa que a gente tratou nas últimas votações. Ele está imputando que a gente paga o ISTI em compra e venda e agora ainda está colocando o cedente, ou seja, se você faz uma venda, Zandra, você vai ter uma responsabilidade solidária sobre o imposto. Exatamente. Em discussão? Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tá difícil. Então, nem para nós, não. Próxima emenda, página 313 e 314. Do caderno de emendas. 313. Voltar 10 páginas aí. Folhas 84 do substitutivo. Uma folha a menos aí no projeto. 84. 82? No caso é 82, né? Não, gente, folha 85. Estou doido. Artigo 203, é uma a mais. Vereador. Então volta para 84. 85. Não. É. Nem folha errada.
Espera aí. É o 206? 201. 201. É. 2. Isso. Artigo 201. Emenda supressiva apresentada pela vereadora Sabrina suprime o inciso 1 do artigo 201 do substitutivo do projeto de lei complementar número 035 de 2018. Fica suprimido o inciso 1 do artigo 201 do substitutivo do projeto de lei complementar. Vamos ler o artigo. Mais uma vez. Artigo 201. O ISTU será apurado pela unidade competente de órgão municipal da administração tributária e recolhido pelo sujeito passivo até a data da transcrição do ato translativo dos bens ou direitos no cartório de registro de imóveis da receptiva circunscrição imobiliária. Inciso 1. Assinatura de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária para ser entregue futura. Para mim, isso aqui era o maior absurdo que tinha. Isso aqui foi feito lá na. Pega esse microfone aí, que tá gravando. Isso aqui foi feito através de uma, se eu não me engano, de uma emenda na legislatura passada, Sabrina, em que os contratos de gaveta, o cara ficava obrigado a recolher o ISTI sobre o contrato de gaveta, sobre a propositura de compra. É mais ou menos aquilo que coloca como solidário o vendedor. É solidário se o cara não pagar. Como que o cara não vai pagar se ele vai transferir? Exatamente. Né? E aí, assim, eles travaram lá e travam aqui também, porque supostamente o contrato de gaveta fica lá, mas um dia ele vai ter que ser transferido. Né? Hoje em dia, com esse negócio do cara morrer, do cara ter bens indisponíveis estranhos, o cara quer passar o negócio para o nome dele na hora. Né? Então, concordo com a emenda. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Hã? É meu. Passou 4 emendas depois que a senhora chegou. Vamos para a próxima. Agora vamos entrar no anexo 4 de novo, senhores, que é das isenções. Esse aqui, Isso. qual que é a página? Deixa eu abrir aqui. Do pequenininho. Do pequeno, isso. São só os anexos. Os benefícios fiscais. Olha só para quem que ele está dando. Olha só para quem que ele dá o receitivo. Nós não temos polo de desenvolvimento econômico. Mas isso aqui tinha que suprimir, Sabrina, para depois, quando criar, a gente criar a lei, ué. Criar o artigo. Qual que é a página aí, Tati? 198. Ixi, está longe. São tantas. Aqui, anexo 4. Doutora Luciana, aqui está onde? Onde que eles vão acompanhar a emenda, nesse maior?
Esse anexo tem qual página aqui? 221, 223, será que é isso? Não, pois é, mas onde que eles vão acompanhar a emenda que a gente fez? Esse aí é o anexo. Na página, no anexo das emendas. No substituto. Não, ele não tem. É isso aqui. Tá. Ele não tem correspondente no corpo do substitutivo. Ele só é tratado. Não, então, mas é no caderno de emendas, a página 221 e a 223, é isso? Isso, ela já foi aprovada. Essas aqui já foram aprovadas. Ah, está escrito Vai aqui, continuar aprovada. Continuação. Aqui, Ah, tá bom. Então, páginas 224 e 225 de emendas, caderno de emendas. Qual que é o de emendas? É esse grosso. Algumas aí está continuando. Nós vamos para a página 224 do caderno de emendas e vamos acompanhar pelo caderno em menor do substitutivo, ok? Aí esse já é aqui, ó, Tatiana. Isso. Essa. Isso. Você colou da pessoa certa. Uma vez o cara na faculdade não queria me dar conta, falou que ia dar, então até a prova que eu vou fazer a minha aí agora. Vereadora Priscila TJ, Wellington Peixoto, Tiãozinho Porto, Sabrina Garcês, Eduardo Prado apresentam a emenda aditiva. Artigo 1º, o anexo 4 do projeto de lei complementar número 035 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: acresce o item 20 ao anexo 4. Redução da base de cálculo que resulte na aplicação de alíquotas de ISS de 2% de imposto sobre serviço de qualquer natureza para clubes recreativos e esportivos que se enquadrem em Programa Municipal de Incentivo de Esporte e Lazer. Em discussão. Fala que vai ser o baixê dos grandes eventos, eu vou ficar contra isso. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É porque a presidente não trouxe lanche. Presidente, dá tempo de... Pode apresentar essa emenda aí? Deixa nós analisar. Das ONGs. Wellington, vamos reunir tudo no final, vamos votar, e no final a gente... eu coloquei o nome da lei aqui, tem que anular. Errado, marquei o nome dela errado. Próxima emenda modificativa, páginas 348 e 349 do anexo, essa página pequenininha. Não, peraí. O livro pequeno não, que ele vai só até 200. Não, continua no anexo 4, gente. Então, nesse aqui. Isso. 300 e quanto? 348 e 349. Isso. Esse código 344? 48, 349. Esse código tinha que chamar código Tribo Sabrina. Tem bônus e ônus, né? Não, aqui no texto fazer um substitutivo. É mais fácil. Vamos virar prefeita logo. Emenda modificativa apresentada pela vereadora Sabrina Garcês, que modifica o inciso 9 do anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar 035 de 2018. Inciso 9, vocês estão acompanhando aí o inciso 9 do anexo? O texto original determina o seguinte: redução de 50% da base de cálculo do IPTU para glebas em que o município não conceda autorização para o parcelamento do solo, ou nos casos em que a informação do uso do solo não permita qualquer tipo de edificação ou atividade econômica ou social, desde que os requisitos para autorização dependam exclusivamente de atos da administração.
Nós propusemos, ao invés de 50%, como o Código diz, a isenção do IPTU e ITU das glebas que o poder público não conceder possibilidade de parcelamento do solo, ou nos casos que a informação do uso do solo não permita qualquer tipo de edificação ou atividade econômica ou social, por fator externo e alheio ao proprietário, por ausência de infraestrutura de água, esgoto ou rede de iluminação ou qualquer outro fator. Essa emenda, na verdade, é para... Enfim, como aquela área lá não tem utilidade alguma... Exatamente. Isso. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E por que ela tem que pagar IPTU? Ela já tem que cuidar, é obrigada a cuidar, né? Esse foi o intuito da emenda em discussão. Eu pedi assessoria da Secretaria de Finanças. Ninguém está me procurando, manda o pau aí. Faz aí. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora, página do caderninho da Sabrina, Tatiana, que é das emendas 363. Pior que eu assinei essas emendas tudo. Depois eu tô assinando, nem vi. Nem lembro. Mas assim, eu acho que você lembra. Ano passado, a gente tentou aprovar o código. A Tatiana era da comissão. Então, a gente fez várias reuniões com o Alessandro e dele mesmo, essas emendas assinadas pela CCJ é porque foram emendas tratadas lá dentro do gabinete do Alessandro, com o secretário. Por isso que o Wellington assinou na época também, porque foi um acordo com o próprio Passo. Mas se você não tivesse assinado naquela época, você assinava. Bom dia. Agora você está na meia oposição. Emenda modificativa do projeto. A doutora Cristina já chegou na hora que estamos votando a sua emenda. É do... Esperar a doutora Cristina se organizar. O que é essa palestra que você faz? Essas palestras de quê? Pois é, mas você fala de quê? Sobre o quê? Tá. Tem jeito de você pôr eu para dirigir o trem para eu ganhar um pouco desse dinheiro? Doutora Cristina, nós estamos no anexo 4, que é o caderninho mais fino. Isso. Nesse caderninho mais fino, doutora Cristina, nós estamos na página 199, a numeração de baixo. Nós, no caderno de emendas, estamos na página 363. Isso. Emenda modificativa apresentada pela vereadora doutora Cristina ao projeto de lei complementar número 0035 de 2018, dispõe sobre o Código Tributário do município das outras providências. Altera a linha A, B e C do inciso 1 do anexo 4 das isenções fiscais. A senhora quer explicar, fazer a leitura, doutora Cristina? Que já me ajuda aí, Cristina, aonde está a C? Porque tem a B, aí depois já vai para os... Vamos ver aqui. Ué, será que na página anterior? Na verdade, acho que eu vi um erro, né? Porque só tem A e B, né? Ó, aqui na página 190. Não, só constar esse erro formal do C. Erro formal do C, que acho que é só A e B. A e B. Tá aqui na... Isso. Na verdade, aqui ó, a proposta do texto, né, é isenção parcial de 70% no IPTU no prazo de 5 anos após o início da atividade.
a gente reduziu a isenção para 30 e o prazo para 2 anos, porque é o que toda empresa coloca, que em 2 anos consegue estabelecer a capacidade de lucro ou não, né? A gente acha que 5 anos é muita coisa. Peraí, doutor, eu acho que a gente está lendo as emendas. Não, está certo. Ela está lendo aqui, era de 70%. Mas é porque é o inciso 1. Não. Vocês estão no inciso 2, a não linha é? A. Não? A linha A. Isso, isenção parcial de 30%, um prazo de 3 anos, Polo de Desenvolvimento Econômico. Isso. É porque não são... É 198. É. Exatamente. Isso, é uma linha A. Isso, a gente reduz o tempo, né? Isso. Era de 3 para 2 anos. Para justamente evitar que as pessoas façam mau uso da lei. Eu acho que tem que ser pessoas que tenham interesse realmente em empreender, em fazer o negócio funcionar, né? Acho que quando você dá mais prazo, você pode acabar acomodando. Eu acho que 2 anos é um prazo suficiente, né? A Tatiana é dona de negócio, o Elton é dono de negócio, né? Mas aqui essa lei, na minha opinião, Cristina, porque nós não temos... Qual que é o polo de desenvolvimento econômico que nós temos hoje em Goiânia? Nós não temos nenhum. O plano diretor, nós não temos hoje, né? Porque nós não temos Mas foi criado o polo de desenvolvimento aqui da 44, que nós não aprovamos. foi vetado, não? Não, nós aprovamos aqui. Tá, então essa lei vai valer apenas para lá, porque quando você especifica aqui o polo de desenvolvimento, então, assim, talvez pudesse você... É o arranjo produtivo que a gente aprovou aqui, né? Tá, mas aí vai valer, por exemplo, esse arranjo produtivo, aquela emenda nossa que foi minha e sua da fama, ela entrou nesse arranjo produtivo? Agora, Zander, eu não especifiquei área porque nós podemos aprovar, né, outros polos. Outros polos. Eu acho que o que for considerado polo econômico, né, tem que entrar na lei, né? Imóveis, né? Porque se você especificar local, aí você limita também. Não, né? A minha preocupação é porque hoje nós não temos. Dentro do plano diretor, e acho até que nós tínhamos que estar atentos a isso, nós estamos... Pelo que eu ouvi dizer, nós vamos ter 13 alqueires de expansão daqui para Trindade. 13 alqueires, de 100 e poucos alqueires que estão vindo de lá. Né? Desculpa, a criação do polo lá. Não, mas não fala da criação. O que eu ouvi dizer é que não fala da criação do polo Só industrial lá, só expande. Né? E aí depois pode especular com áreas maiores, um parcelamento, por exemplo, como se fosse... Aí, depois de expandido, pode fazer parcelamento de chácaras, de condomínios fechados, que eu acho que a intenção, principalmente de quem está fazendo, é com relação a condomínios fechados. Tomara que essa casa tenha juízo, né? E, se for tratar dessa maneira, trate a expansão como expansão zero. Vamos fazer Perfeito. Né? Agora, o problema do plano diretor é que é só todas as reuniões que a gente participou, Sabrina foi muito ativa nessa participação, mas o plano não chega, né, Zander? A gente ainda, por enquanto, são só estudos preliminares e especulação, né? Porque toda hora tem um negocinho novo para pôr, né? De lá. E se o código tem deu que esse enviar, trabalho, né? imagina o plano, hein? O que vai ser? Vamos lá. Mariana. A linha B, a senhora quer... Eu acredito... Tem um erro formal aí, doutora Cristina. Porque está exatamente igual. 3 e 2. Não, é porque, entre parênteses, a senhora diminui 1 ano, colocou 2 anos. Isso, Então, acho que foi um erro formal. Foi diminuição do prazo também, né? Está igualzinho. Na verdade, a emenda da vereadora só no 2. Isso. O número aí saiu errado, é 2 anos. Perfeito. Né? 2, 3 é 2. Aquela unha gel. São 2 anos. Aquela unha gel que bateu errado. Nossa, a unha. É isso, está em discussão, né, em relação ao... O inciso 2 também a senhora colocou no corpo do... É só a linha A e Teve B alteração. Diminuindo para 2 anos, só essas duas modificações. De 3 para 2, contando a partir do início da atividade, né? Não, inciso 2 também a senhora retira 1 ano. Passa para 2 anos também. Os 3 que falam em 3 anos. São os 2. Isso. Perfeito. Tem que corrigir aqui também. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Próxima emenda, emenda modificativa do caderno de emendas, folha 365. Isso. Emenda modificativa apresentada pela vereadora doutora Cristina, que altera o inciso 5 do anexo 4 das isenções fiscais. Doutora Cristina. Esse é em relação aos imóveis, né? A gente vem trabalhando aí há muitos anos com a questão do patrimônio. É a 364, né? A gente já começou essa 365, depois a gente volta para ela. Então foi para 365. Não, essa Tá, não já tá. voltamos. As duas tratam do mesmo tema, que é em relação aos bens patrimoniais da cidade de Goiânia. A gente assistiu um desmonte aí de várias casas que fazem parte do patrimônio histórico, e muitas pessoas não têm capacidade contributiva mais. As pessoas até, às vezes, querem manter o imóvel, querem manter a fachada, e a gente tem trabalhado com o IPHAN já há muitos anos para tentar promover o tombamento. Existem imóveis já tombados pela lei municipal, alguns pela lei federal. Seria uma forma de incentivar, dando aí a redução de imposto, já que o centro é uma zona absolutamente desvalorizada, e o que as pessoas estão querendo fazer? Transformar em estacionamento. A maioria dos imóveis que a gente visitou, eu visitei com a equipe do IPHAN, as pessoas, depois de uma conversa, as pessoas falam: a única alternativa minha aqui é transformar em estacionamento, que é o que está rendendo alguma coisa no centro. E a maioria faz essa transformação para pagar os encargos do imóvel, né? Então, seria uma forma de valorizar e incentivar. Do centro. Em votação, emenda apresentadas as folhas 365. Senhor Rubinho, a gente pulou uma emenda, a gente já volta. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E aí sim é como bens culturais, né, que a lei municipal já define. Isso. Voltando só uma folha nas emendas. Claro. Pede um rascunho aí atrás. Não, foi não. 364? O inciso 5 do anexo 4, aí embaixo a gente coloca o inciso 5, tá vendo reformal aí? Artigo 1º, da 365. Eu vou lá. Aí fala em cima, aí, altera o inciso 5 do anexo 4. para baixo, inciso 4. Ok, outro erro formal aqui. Perfeito, vereador. Ok, obrigada pelo esclarecimento. Eu vi aqui. Folha 3, nas folhas 364, só voltar uma folha aí no caderno de emendas. Emenda modificativa apresentada pela doutora Cristina. Altera o inciso 4 e a linha A e o inciso 6 do anexo 4. É uma discussão que a gente já tem muito aqui também, né, vereador Zander? Eu lembro muito do Davidson Costa, que falava muito dessa questão dos estacionamentos, né, e edifício garagem. Então, a gente tem que pegar o texto original. Que página que está aí, Sabrina? Do anexo está na página 198, página embaixo, a paginação, doutora. Nossa, foi tanta coisa. A gente está aumentando de 30% para 50% os bens classificados como bens culturais, né? E aqui, para as atividades exercidas para a construção de edifício, garagem e estacionamento, isenção de 30% do IPTU no prazo de 5 anos após o início da atividade. Isso para imóveis residenciais? Os tombados, não. Aí seriam para os imóveis ou os terrenos vagos. Nós já temos muitos vagos aí no centro. Seria uma forma de incentivar para fazer edifício garagem. É porque, na verdade, o que está colocado aqui é que já é desenvolvida atividade lá. Né? Exatamente. E aqui na linha A, definindo que é 30% no prazo de 5 anos. Né? Na verdade, você está falando de 70%?
para 30, pra está 30. diminuindo Isso, o desconto. Isso. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora vamos para as folhas 383, 384 do caderno de emendas. 380. Isso. Chamar sua filha que vai mais rápido. Emenda apresentada pela vereadora Sabrina, que acrescenta a isenção do pagamento de taxa de autorização para eventos em parques municipais ao anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar. Artigo 1º. O anexo 4 substitutivo do projeto de lei complementar, número 035/2018, é acrescido do item com a seguinte redação: os eventos sem fins lucrativos ou realizados em função de contrapartida de lei de iniciativa à cultura estão isentos do pagamento de taxa referida na tabela 14, taxa de autorização para eventos e similares em parques e bosques municipais. Senhores, a prefeitura ela criou taxa para utilização de parque. Se você quiser ir lá, vereador Zander, fazer... Você vai ter que pagar uma taxa para a AMA. Então, eles colocaram numa sigla, né? CRDT. Eu nem... Tem Então, uma eu só estou garantindo a isenção quando for eventos sem fins lucrativos e eventos de contrapartida de lei cultural. Porque a gente sabe que as leis culturais, às vezes, exigem que se faça apresentações em praças, em lugares públicos, né? Então, por isso que a gente fez essa emenda para excetuar. Agora, se for algum evento na praça que tem fim lucrativo, ok, acho que o município tem que recolher, né? Mas, caso contrário... Show do Jorge Mateus, aí... Serra Dourada, tem que recolher. Aí tem que recolher. Ao invés de mexe 5%, no meu bloquinho, ao não. invés de 5%, Olha o meu vai bloquinho aí. Em discussão, mas ainda vai estar lá. em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ô, liderança, cadê a emenda minha, mas da Leia? Cadê a Leia? Não, no plenário não. Nós vai deixar umas emendas para apresentar no final? Sim, vamos. Páginas agora 385 e 386 do anexo do caderno de emendas. – 385 e 386 do caderno de emendas, caderno maior aí. Vereadora Sabrina Garcês apresenta emenda que acrescenta a isenção do pagamento das taxas de expediente para atos e serviços postos do anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Código Tributário do município. O anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar, número 035/2018, é acrescido do item com a seguinte redação: a família carente, assim entendida, aquela devidamente cadastrada em programa social do governo comprovado pelas SEMAS, está isenta do pagamento de taxas previstas na tabela 18, taxa de expediente, atos e serviços póstumos. Essa lei entrará em vigor. Mais uma vez, senhor, já tem aqui na Câmara essa lei, mas como ele revoga todas as leis anteriores de isenção, eu só repliquei o que já havia sido aprovado aqui, que as famílias carentes não pagam as taxas de lado para SEMAS, taxas de serviços póstumos e etc. Em discussão. Natal, arruma uma folha em branco para mim. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aí não tem. Não tem aqui. A Câmara está sem. É porque essa eu não discutir, não tem nem como aprovar, né? Só acho que... Aprovado. Folhas 387 e 389. Isso.
pôr no silencioso aqui, gente, desculpa. Acrescenta emenda apresentada pela vereadora Sabrina, que acrescenta os itens 3A, 23, 22, 23 e 24 ao anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar. Nós não estamos alterando nada, só acrescentando. O que você está acrescentando? Vamos verificar aqui, vereador. O anexo 4 do substitutivo do projeto de lei complementar, no 035 de 2018, é acrescida dos itens 3A, 22, 23 e 24, e passa a vigorar com a seguinte redação, 3A. Para as construções não residenciais localizadas no setor central do município, isenção de 50% sobre a alíquota do IPTU pelo prazo de 3 anos. Essa emenda está conflitante com a da vereadora Cristina, não está? Não, mas o meu são os imóveis já construídos. Ah, tá Já bom. são edificados. Não Você tá- residenciais. É. Isso. Obrigada, vereadora. Exatamente, isso é para os residenciais. O meu é para os não residenciais, localizados no setor central, isenção de 50% sobre a alíquota do IPTU. Então, naquele mesmo sentido da doutora Cristina. O 22, isenção total ou parcial do IPTU incidente sobre imóveis de propriedade de clube de lazer de centro de convenções, atendido aos seguintes critérios. Senhores, depois eu vou fazer a retirada das outras emendas. Está na 287. É. Não, esse grande, o grosso. Esse. Pela revitalização que vai ter no centro, os imóveis que foram comerciais. Mas se for o caso, sobresta, né? E pede para... Então, eu apresentei na próxima sessão. Tá? No final. Perfeito. Vereadora Sabrina, eu só vou pedir licença um minutinho. A doutora Karine, promotora responsável pelo CAU da Saúde, ela está aqui na casa e ela tem um outro compromisso às 10, só está pedindo para eu ir lá para apresentá-la. Eu só vou lá no Jaime Câmara, já retorno. Ok, doutora. O vereador Zander vai apresentar, a gente vai fazer a aprovação dessa emenda, depois eu vou fazer uma modificativa retirando só o 3A, perfeito, vereador Zander? O 22, isenção de 100% relativos a áreas de reserva ambiental. É uma emenda ipsis literis do que nós já apresentamos, mas com uma redação melhor. E aí depois a gente vai retirar a outra, que já foi aprovada, perfeito? Em votação, em discussão? Isso, em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Isso. Que eu vou retirar, depois eu faço uma modificativa retirando. Vou apresentar na próxima. Vamos agora para um novo tema, páginas 381 e 382. Vamos voltar para o texto original também, ao artigo 18 do substitutivo, do outro caderno maior. Nós podemos fazer uma emenda, não entra. De acordo com esse projeto, não entra. Mas a gente pode apresentar uma emenda. É justo. Porque a pessoa mora num lugar, na beira De um córrego. Ela não pode construir, ela é obrigada a cuidar. Já tem alguma emenda nesse sentido? De área privada, sem ser clube? Não? Vamos. Faz essa anotação para a gente apresentar. Parecida com essa, mas acrescentando áreas. Isso. Só
Perfeito. Ótimo. Todos na folha 381 e 382 do caderno de emendas. E para o projeto de lei, é o artigo 18 do substitutivo. Logo no início. Parágrafo 18. Artigo 18, parágrafo não. Depois, na comissão mista, a gente sana tudo, se tiver repetido. Mas, assim, a gente apresenta tudo e eu retiro, mas se tiver alguma emenda ainda conflitante, a gente... Mista. É código, né? Não, vai não. É o regimento, né? Tem que ler antes de falar. Emenda modificativa apresentada pela vereadora Sabrina Garcês, que modifica os parágrafos 7º e 8º do artigo 18 do substitutivo do projeto de lei complementar. Os artigos 7º e 8º do artigo 18 do projeto de lei complementar, os parágrafos 7º e 8º do artigo 18 do projeto de lei complementar, número 035, passa a vigorar com a seguinte redação. Vamos abrir lá nos parágrafos do texto original para a gente acompanhar. O texto original determina que cessa o privilégio da imunidade para pessoas de direito privado ou público quanto aos imóveis prometidos à venda, desde o momento em que se constituir o ato. Parágrafo 8º. Nos casos de transferência de domínio ou posse do imóvel, com privilégio de imunidade a que refere o parágrafo 7º, a imposição do tributo recairá sobre o promitente comprador, enfiteuta, fiduciário, usuário, usufrutuário, comodatário, concessionário, possuidor a qualquer título. Isso. Agora, a emenda apresentada por mim. Cessa o privilégio da imunidade para pessoas de direito privado ou público a partir do registro de propriedade de bem em nome do adquirente junto ao cartório do registro de imóveis competente. Parágrafo 8º. As concessões, permissões, autorizações ou administrações de bem público por pessoas de direito público ou privado não importam a extinção do privilégio da imunidade, desde que mantida a atividade pública preponderante do bem objeto da concessão, permissão, autorização ou administração. O privilégio não alcança as áreas em que se exerce atividade econômica diversa objeto da concessão, permissão, autorização ou administração de bens públicos, as quais serão objeto da cobrança de tributo. Senhores, eu vou explicar por que eu fiz essa emenda, para ficar claro, porque é muita coisa. E aí a gente não faz análise de oportunidade, assim, de constitucionalidade, mas esse artigo, da forma com que foi colocado aqui no Código do município, ele praticamente impede que a gente faça concessões de serviços públicos aqui em Goiânia. Foi o que aconteceu no Centro de Convenções, que a Prefeitura lançou o IPTU e que o pessoal disse que ia devolver a concessão porque o valor do IPTU, se não me engano, era 20% da arrecadação anual que eles tinham. Mas não é só o Centro de Convenções, vereador Zander. Se o governador quiser privatizar o autódromo, imagina pagar o IPTU daquela área ali. Inviabiliza. Goiânia Arena, Serra Dourada. Então, por mais que seja dado ao particular para uma concessão, enquanto tiver ainda exercendo a atividade pública, ele mantém a isenção. Agora, se ele mudar a destinação do imóvel, ele vai pagar normalmente. Então, é até o momento em que a atividade pública estiver ainda sendo exercida. Então, não sei o que os senhores pensam disso. Eu sou a favor de um Estado menor, né? Então, eu gostaria de incentivar essas concessões, a iniciativa privada, às vezes, entrar mais. Se privatizar o aeroporto, por exemplo, cobrar o IPTU, enfim, fica inviável uma concessão. Nenhuma empresa vai querer pegar uma concessão
Nesse sentido é que eu apresentei essas emendas. Tá, mas aí você está querendo dizer que, a partir do momento que se privatizar, vai se cobrar o imposto ou não? Não se cobra o imposto enquanto a atividade pública estiver sendo exercida. Se a pessoa privatizar... aí, vou dar um exemplo que a gente tem hoje. A rodoviária, ela desenvolveu um shopping lá. Sim. Naquela parte do shopping, ela tem que pagar o imposto. Agora, do terminal ali, seria a isenção. Tá, mas Centro de existe... convenções, ele não... Mas vou te dar um exemplo aqui, Sabrina. Mas vamos usar o aeroporto, né? Como a pessoa está explorando uma atividade econômica, mesmo usando, né, o autódromo, por exemplo. Se ele for explorar o autódromo como atividade econômica, ele tem lucro. Então, eu particularmente discordo da emenda nesse sentido, Sabrina, porque a concessão, quando é feita, ninguém também, a iniciativa privada, ninguém se interessa por nenhum órgão para ser privatizado se ele não der lucro, né? O Maracanã, por exemplo, agora passou para as mãos do Flamengo e do Fluminense, se eu não me engano, 2 clubes de futebol, né? Para fazer venda de carnês, essas coisas. Então, ele vai dar lucro. Mas o ISS é cobrado. Não, o ISS é sobre o serviço. Da atividade, não, exatamente. Sobre o serviço, mas ele está explorando um patrimônio que é físico, que é comercial. Porque, se não fosse a instituição Maracanã, não teria o serviço para ser prestado no Maracanã. Então, eu, particularmente, assim, com todo respeito a Vossa Excelência, eu vou discordar da emenda de Vossa Excelência. Por quê? Porque, mesmo quando explorado, por supostamente continuar dentro do mesmo ramo de atividade pelo qual foi privatizado, ele vai explorar o lucro de todas as maneiras, tanto na sua mão de obra, quanto na questão física que está ali, edificado. Pensando nisso, foi por isso que eu coloquei essa excepcionalidade. O privilégio não alcança as áreas em que exerce atividade econômica diversa do objeto da concessão. Então, eu fiz essa ressalva. Não sei se eu vou conseguir ser efetiva nisso, vamos dar um exemplo, nessa preocupação do senhor. Vamos dar um exemplo do aeroporto, por exemplo. Ele vai explorar... tudo bem que as lanchonetes, a loja que vende charuto, a loja que vende o plástico da mala, ele vai pagar o IPTU. Mas o serviço que ele paga, que ele vai receber, por exemplo, pelas esteiras que rodam com o suposto serviço público que ele comprou, ele está edificado em cima de um lucro. Ele vai obter lucro sobre aquele serviço por ser físico e por ser o aeroporto. Eu entendo que isso inviabiliza as concessões. Conversando com algumas pessoas do ramo, nós teremos um problema sério, porque é exatamente isso. Ele vai explorar a partir de um lucro. A partir do momento que ele não tiver o lucro, ele não vai explorar. Eu não tenho problema do particular ter lucro com o serviço público, desde que seja regulado e que não sobrecarrega o indivíduo. Mas ele vai passar a ser tratado diferente, porque ele vai ter o lucro com a inexistência. É porque isso já existe, né? Não, já é assim. Tá, mas aí é assim porque é o Estado, é para todos. Eu já tenho a opinião, já é fundamental contra, porque eu sou a favor do Estado de não se privatizar aeroportos, de não se privatizar empresas que devem existir e existem com serviços fundamentais. Se é fundamental, na minha opinião, tem que ser público, né? Então, eu já sou da outra linha. Para mim, serviços fundamentais que atendem a direitos fundamentais do cidadão, de ir e vir, de saúde, serviços primordiais e estratégicos para um país, como comunicação, para mim, não devem ser privatizados. Né? Por exemplo, empresas de telefonia, quando eu digo comunicação, né? Empresas de telefonia, aeroportos, rodoviárias, enfim, para mim tem que nós somos a favor do Estado máximo. Né? É o contrário. Então, o que tem que ser, o que é público, o que deve ser e precisa ser utilizado de todos por um direito de ir e vir, direito de soberania nacional, fortalecimento da soberania nacional, essas atividades que envolvem isso, fortalecimento de um país como nação, nós somos contra a privatização. Então, por isso que eu não posso ser a favor da emenda. Em discussão, vereador Wellington. Em votação. Espera aí. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado com voto. Espera aí. Rejeitado.
Tudo comunista, hein? Tudo contra as concessões. Eu vou te contar. Querendo fazer uma coligação com o PCdoB de novo. Nós dois foi campeão, né? Senhor, vamos só suspender a sessão por 5 minutinhos? Emenda aditiva, apresentada pelo vereador Zander Fábio, que concede excepcionalmente a alíquota de 2% de ISS nos grandes eventos com público superior a 500 pessoas. Excepcionalmente, será atribuída a alíquota de 2% sobre ISS nos grandes eventos realizados no município de Goiânia, que tem um público superior ao número de 500 pessoas. O prefeito Íris apresentou também uma emenda aqui, as folhas 291, para quem quer acompanhar, em que ele apresenta uma série de emendas do ISS, e já está contemplado aqui. A gente rejeita a sua emenda, mas deixa ela aqui. Isso, não deixa no bojo do projeto, a katana do prefeito, porque essa emenda foi trabalhada com a prefeitura, então ela me contempla. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vocês se manifestem, senhores. Contrários. Não é isso? Porque ela tem que ser rejeitada. Eu não sei se ela tem que ser rejeitada. Ela não pode ser Ela acatada. tem que ser votada. Hã? Eu vou retirar ela. Eu retiro a emenda. Então, pedido do autor, retirada a emenda. Ser rejeitada. Não, mas Não, é ruim. No relatório a Cristina vai anexar ela. E aí vamos acatar essa. Isso. E a próxima emenda a ser analisada, inclusive, é essa do prefeito, as folhas 291 a 295. Não, 291 a 295 do caderno de emendas. Ele fez uma emenda enorme, três páginas, emenda aditiva. Isso é porque ele acrescentou, ele não modificou, ele só acrescentou. Ele acrescentou uma série de incisos. E vou fazendo a leitura da emenda, qualquer coisa vocês vão acompanhando no código. Emenda aditiva feita pela Prefeitura de Goiânia, ao substitutivo do projeto de lei complementar. Tendo em vista as inserções serem fundamentais para o município de Goiânia, os artigos 209, 218, 220, 222 e o anexo 1B do substitutivo do projeto de lei complementar passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 209, parágrafo 4º. Integram a base de cálculo do ISS-QN incidente sobre o serviço de diversão, lazer, entretenimento e congêneres listados nos subitens do item 12 ou anexo 1 desta lei. Preço do ingresso, inscrição, convite, entrada, bilhete ou similar cobrado do usuário, inclusive valores a título de consumação, open bar, open food, cobertura musical, couvert, mesa, cartões, abadados e congêneres. Inciso 2. O preço cobrado pela utilização de aparelhos, armas e outros apetrechos mecânicos ou não, assim como ocupação de recintos instalados em parques de diversões ou em outros locais permitidos. Parágrafo 5º. No caso de serviço previsto no item 12 do anexo 1 desta lei complementar, as entradas distribuídas a título de cortesias também integram a base de cálculo do imposto, se distribuídas em contraprestação de publicidade, hospedagem ou qualquer tipo de benefício ou favor. Não integrará a base de cálculo um percentual de até 15% de cortesias em relação ao total do público presente no evento, desde que seja comprovada que tais cortesias não se enquadram na hipótese do parágrafo 5º. 2. O percentual definido no inciso anterior poderá ser ampliado para até 20% em relação ao total do público presente no evento, caso o produtor assine termo com a Prefeitura de Goiânia, comprometendo-se a realizar o evento na cidade nos próximos 5 anos e a desempenhar uma função social a ser definida em regulamento. Parágrafo 6º. O valor da cessão de aparelhos ou equipamentos aos usuários, ainda que cobrado em separado, considerar-se-á parte integrante da base de cálculo no serviço previsto no item 12, anexo 1 desta lei complementar. Não integrará a base de cálculo o valor referente a bebidas e comidas consumidas nos eventos open bar ou open food, desde que esteja discriminado no ingresso o valor referente a serviço prestado e o valor referente à venda de mercadorias no serviço previsto no item 2 do anexo 1 dessa lei complementar.
Para o cumprimento disposto no parágrafo 7º deste artigo, deverá ser emitida nota fiscal estadual referente à venda de bebidas e comidas consumidas no evento com o CFOP de venda para o consumidor final. Parágrafo 9º. Nos casos do serviço previsto no item 12 da lista do anexo 1 desta lei complementar, é responsável solidário pelo pagamento do ISS-QN referente a show, evento, espetáculo, congresso ou congêneres, com as penalidades cabíveis, o locador que não apresentar o borderô ou documento equivalente no prazo de 48 horas, quando solicitado. Agora vamos para o artigo 220, inciso 11. O serviço previsto no item 12 dessa lista do anexo 1, 2%. Parágrafo 5º do artigo 222. Os serviços previstos no item 12 da lista do anexo 1 desta lei complementar estão sujeitos às seguintes regras. O imposto deverá ser recolhido parcialmente até 2 dias úteis antes da realização do show, evento, espetáculo, congresso ou congênere, sendo a diferença recolhida conforme o calendário fiscal baixado pela Secretaria de Finanças e estando sujeito posterior homologação pela administração tributária. O promotor ou realizador do evento deverá apresentar à administração tributária até 3 dias úteis anteriores à realização do evento uma via do contrato de locação do espaço onde aquele se realizará devidamente preenchida e assinada pelas partes contratantes e o borderô parcial ou documento equivalente assinado pelo promotor do evento ou empresa responsável pela venda de ingressos similares. Para fins de cadastramento, os responsáveis pela realização do evento, shows, espetáculos, congêneres, congressos e emissão de guia parcial de recolhimento do respectivo ISS-QN. A quitação do imposto parcial dar-se-á após a compensação para fins de emissão do termo de liberação para a realização do evento, show, espetáculo, congresso, congêneres, em razão do cumprimento das obrigações tributárias. O locador ou cedente do espaço não poderá autorizar a realização de eventos, show, espetáculo, congresso ou congêneres sem que antes o promotor ou realizador apresente o termo de liberação expedido pelo município, bem como faça prova da quitação do imposto devido, sob pena de responsabilidade solidária por todo o ônus tributário gerado. O promotor ou realizador do evento deverá apresentar à administração tributária até 5 dias úteis após a realização do evento, borderô final ou documento equivalente assinado pelo promotor do evento ou empresa responsável pela venda de ingressos similares. Para emissão de guia final, recolhimento do respectivo ISS. Empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar nota fiscal de até 5 dias úteis após a realização do evento para fins de utilização da alíquota em que se enquadra. Os responsáveis pela realização de eventos que forem estabelecidos fora do município de Goiânia deverão fazer o recolhimento único por estimativa de até 2 dias úteis antes da realização do evento, ficando dispensado termo de conclusão de evento, sendo que a estimativa será feita acrescentando-se um percentual de 50% sobre o valor declarado no borderô parcial documento equivalente. Para eventos de menor porte, o recolhimento do imposto poderá ser efetuado conforme previsto em inciso 7º deste parágrafo. A quitação do imposto final dar-se-á após sua compensação para fins de emissão do termo de conclusão de evento, em razão do cumprimento das obrigações tributárias. Deve emitir nota fiscal do serviço para cada operação tributável, exceto se for emitida uma única nota fiscal relativa ao evento realizado, comprovado pelo borderô ou documento similar referente ao serviço prestado. Entende-se por borderô parcial, o documento contendo o total de ingressos vendidos e similares com respectivos valores, incluindo as cortesias, até a data em que a documentação está sendo apresentada. Termo de liberação para realização de eventos, shows, espetáculos, congressos e congêneres, declaração fornecida pela Secretaria de Finanças, atestando que as obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes do evento a ser realizado foram parcialmente cumpridas pelo promotor ou realizador junto ao erário público municipal, ressalvado posterior à homologação da administração tributária, borderô final, documento emitido ao final do evento contendo o total de ingressos vendidos e similares com respectivos valores, incluídos a cortesia. Termo de conclusão de eventos, show, espetáculo, congresso e congêneres. Declaração fornecida pela Secretaria de Finanças, atestando que as obrigações tributárias e principais acessórias decorrentes do evento a ser realizado foram cumpridas pelo promotor ou realizador do erário público municipal, ressalvado posterior homologação. Eventos de menor porte, aquele cuja receita da venda de ingresso similar for de até R$10.000. O não cumprimento disposto no parágrafo 5º deste artigo pelos contribuintes que prestam serviços capitulados no item 12 do anexo 1 dessa lei complementar implicará na lavratura de auto de infração com arbitramento à base de cálculo nos termos do artigo 214 dessa lei,
assim como a interdição de espaço locado com a suspensão de evento até o cumprimento das obrigações tributárias estabelecidas na legislação vigente. Anexo 1B, 16. Promotor do evento, no caso do serviço previsto nos itens 12 da lista do anexo 1, será responsável pela retenção e recolhimento do ISS, referente a todos os serviços tomados, inclusive dos prestadores de serviço com estabelecimento domiciliados em Goiânia. Em discussão, vereador Zander? Bem rapidamente. Completo, parabéns. Viu? Bem rapidamente, nós discutimos esse projeto durante um ano. Eu tinha apresentado a emenda antes, porque não havia acontecido essa discussão. Então, o que nós tínhamos antes no município de Goiânia, principalmente com relação aos grandes eventos, era, Bruno, 100% de nada. Porque se existia um número muito grande de cortesias, as cortesias, só para você ter uma ideia de alguns grandes eventos aqui em Goiânia, chegavam a 60%. Não se recolhia o ISS de 5% na íntegra do próprio, porque 60% de 100% sobrava 40%, e esses 40% não eram recolhidos 100%. Então, não se recolhia o ISS, e, a partir de agora, o promotor do evento fica responsável pelo ISS daquele serviço que ele adquirir. Por exemplo, ele vai montar um palco lá, o carpete do palco. É R$20 mil. Esse carpete do palco ele não vai ser cobrado 2%, e sim 5%, e fica a cargo de quem está promovendo o evento já recolher na fonte. Então, é R$20 mil, R$1.000 já recolhe na fonte e já passa para a prefeitura. Nós não vamos ter evasão de divisa. Nós passamos as cortesias que eram de número ilimitado, 40%, 50%, 60%, até 70%, para 15%, e podendo chegar a 20%, desde quando, e aí, no caso do Vila Mix, nós já assinamos, eu já fiz com que assinasse um contrato de permanência durante 5 anos do evento aqui em Goiânia, porque esse evento estava correndo o risco de ir para São Paulo, para Bela Vista, para Aparecida de Goiânia. Então, nós fizemos com que essas empresas também fizessem esse acordo de contribuição para a nossa cidade. O recolhimento é feito de acordo com a lei dentro 2 dias anteriores, um percentual estimativo. Aqueles ingressos, Sabrina, que forem open bar, ele vai ter que estar discriminado o que é dentro do ingresso. Por exemplo, se o valor do ingresso é R$500 e o que trata do open bar é R$200, os R$300 eles vão ter que ser separados e inserir a parte do Estado nos 200 e a parte do ISS da Prefeitura, que é os 2%, nos R$300. E também, para concluir, as medidas mitigatórias. Só para você ter uma ideia, o ano passado, o ano retrasado, há 2 anos atrás, o Vila Mix deixou quase 1.000 metros de galerias fluviais prontas e rede de esgoto ali no Jardim Goiás, como medida mitigatória. No ano passado, uma máquina, que é a única do Centro-Oeste, que tritura vidro dessas garrafas chamadas long necks, que não tinham serventias, foi doada ao Ministério Público e foi repassada a cooperativas de reciclagem. Esse ano, não podia ser diferente, nós vamos fazer a compra de 20 mil chips para fazer o cadastro da população animal dentro de Goiânia, para poder fazer esse cadastramento como medida mitigatória, numa parceria com o Ministério Público, e estou citando o evento Vila Mix. Fora a cadeia de impostos que nós vamos recolher, porque os 2% de 100% que agora nós vamos passar a ter, ele vai gerar 5% nos hotéis, nos táxis, nos mototáxis, nas pensões, no salão de beleza, na loja que está ali do lado. Então, a cadeia arrecadadora é muito grande, então, eu, particularmente, fico feliz que nós possamos estar aprovando esse projeto. Essa emenda. Parabéns, vereador. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo, na página de emendas, páginas 246 e 247. A gente já... Vamos. Só mais uma, a gente já encerra. E do código, do substitutivo do código, o artigo 219, está na página 101. Não, 101, da numeração embaixo.
Emenda apresentada pelas vereadoras Sabrina Garcês, Priscila TJ, pelos vereadores Wellington Peixoto, Tiãozinho Porto, delegado Eduardo Prado. Fica suprimido o inciso 1 do artigo 219 do projeto de lei complementar. Artigo 219. É responsável solidário pelo cumprimento da obrigação tributária o dono da obra ou proprietário do bem imóvel onde se localiza a obra, conservação ou reforma em relação ao serviço subitens 7.02 e 7.05 da lista do anexo 1, quando os serviços forem prestados sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova do pagamento total do ISS pelo prestador do serviço, ou ainda sem que haja emissão de notas fiscais de serviços destes municípios. Senhores, a gente apresentou essa emenda porque já tem uma súmula que determina que isso é ilegal. O que ele quer fazer, vereador Zander? Se você contratar uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, e se ela não estiver recolhendo imposto, ela quer que o dono da obra pague o ISS devido. Seja um devedor solidário. Exatamente. Então, não é obrigação, é obrigação da prefeitura fazer fiscalização, não é obrigação do particular. Uma parte. Claro. Você sabe que tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Por exemplo, o Reginaldo está aqui, estava aqui, eu vi ele ali. É dirigente partidário. Eu vou lá, sou candidato. O que está acontecendo com 2 vereadores aqui da casa? Sou candidato, Maitê, aí o presidente do meu partido, para poder para ser o bichão, né? Ele vai e põe lá as mulheres fantasmas lá na minha chapa. Eu não acompanhei formação de chapa, eu sou apenas candidato. Aí eu vou e ganho a eleição e tenho que responder com o meu mandato naquelas mulheres que foram colocadas pelo presidente. Então, assim, isso aqui, é isso aqui mesmo, é isso aqui que está valendo. Ó. Então, vem aqui, eu contrato um serviço de uma empresa, eu não sou polícia, eu não sou fiscal, eu não tenho que olhar a condição. Se a empresa está lá com uma nota fiscal me fornecendo, ou um recibo de prestador de serviço me fornecendo, problema, se ele não recolher o imposto dele, é problema dele com a prefeitura. Exatamente. Absurdo. Em discussão, em votação, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, vamos suspender a sessão, senhores? Zander, como que está aí sua... Segunda eu não posso. Segunda eu vou fazer uma série de exames, 50 anos, eu já contratei aquele. Então, vamos deixar agendado para terça. Segunda tarde você também vai ficar. Terça-feira pela manhã às 8? 8h30? Não, 8, gente, para a gente acelerar isso. Não, mas vocês chegam 8, gente. É porque eu vou na academia, né? Não, mas vai 5h30. Suspensa a sessão. Semana passada